Boa noite com Maria, 6 de março, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal. Estamos no nosso momento devocional. Estamos na página 81 deste livro aqui. E hoje eu quero fazer um convite, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda e possa espalhar mais esse vídeo. Então, o que eu peço, a sua ajuda é de você deixar o seu like. Se você quiser, compartilha em grupos da sua paróquia, do seu grupo, enfim, compartilha e também deixa aqui um comentário ou um emoji, um coraçãozinho, uma florzinha, enfim, deixe também ali algum emoji, alguma mensagem, porque o YouTube também entende, né? Essas são as ferramentas que ajudam o YouTube a entregar mais esse vídeo e assim a evangelização acontece. Eu não evangelizo sozinha, eu também preciso da sua ajuda e ela é muito importante. E agora também o YouTube colocou um botão chamado de ripar. Ele dá pontuações e isso ajuda na propagação do vídeo, ou seja, ajuda na evangelização, porque quanto mais ripado, compartilhado, curtido aquele vídeo mais o YouTube entende e ele passa a divulgar mais o vídeo daquele canal. Então, você também evangeliza. Você pode não estar aqui como eu gravando um vídeo, mas você também evangeliza quando você compartilha, quando você deixa um like, quando você deixa um comentário, mesmo que seja uma florzinha, não tem problema. Você também ajuda, você também evangeliza sim, porque o vídeo é entregue. Então eu conto com a sua ajuda, tá bom? E vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar na nossa reflexão de hoje, que o Espírito Santo, ele que é a vida, possa soprar a vida em nós, que ele possa nos dar um novo ânimo, que ele possa renovar as nossas forças nesse dia, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Então, que ele venha nos ajudar no nosso momento de partilha. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema é O Espírito nos dá vida, e o versículo que vamos meditar é Romanos 8:11. Romanos 8:11, que diz: Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Vamos entender esse versículo. O mesmo motor que trouxe Jesus de volta à vida, que é o Espírito Santo, já está dentro de cada um de nós. E isso significa que a ressurreição não é apenas um evento histórico ou um conceito futuro distante. É uma realidade que já começou. A vida eterna não começa quando você morre, mas quando o Espírito passa a habitar em você. Paulo reconhece a fragilidade do nosso corpo mortal, que adoece, que cansa, que envelhece, que passa por diversas intempéries ao longo do percurso, mas afirma que ele não será descartado. Deus tem um compromisso com a sua totalidade, inclusive com o seu corpo físico. A morte deixa de ser um ponto final para se tornar uma transição garantida pelo selo que você já carrega. Embora a promessa aponte para a ressurreição final, ela também traz um frescor para o agora. Se o espírito de vida habita em você, ele pode vivificar suas áreas mortas. Hoje, renovar sua mente, curar suas emoções e dar forças quando seu vigor físico falha. Existe alguma área na sua vida hoje que se encontra morta? Que se encontra desanimada, que se encontra estagnada, paralisada, dormente? Se sentindo impotente, se sentindo fragilizada? Essas áreas da vida precisam ser visitadas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê a coragem, a força, o dínamo, que dê ali o sopro de vida. Então você precisa identificar quais as áreas na sua vida hoje que se encontram mortas.
e pedir esse Espírito Santo. Mas como eu peço? Orando, buscando, indo à Santa Missa, fazendo as 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Jejum, o rosário, a missa, a confissão e lendo a palavra de Deus. As 5 pedrinhas. Não tem segredo, não tem mistério, não tem fórmula nova. Esse é o passo para que o Espírito nos dê vida. Se a força mais poderosa do universo, aquela que venceu a própria morte, mora dentro de você, existe alguma situação morta na sua vida hoje que ele não possa transformar? Por mais que você ache que essa área da sua vida está estagnada, que está morta, você acha que não possa reviver? Então você não acredita em Deus, porque Ele pode ressuscitar, porque Ele pode renovar, porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Então, 5 pedrinhas é o segredo. A frase nos diz: o Espírito Santo pode transformar aquilo que somos incapazes de mudar. Tem coisas que fogem do nosso querer, foge da nossa condição, foge da nossa força, foge de nós. Não depende de uma atitude minha, né? Às vezes é do outro. Mas Deus pode fazer o impossível acontecer. Essa frase toca no ponto onde o nosso esforço humano atinge o limite. Eu preciso entender que eu sou limitada. A gente não é um robô. E mesmo se fosse um robô, a gente ainda ia ter limite. Eu sei que está em alta a inteligência artificial, mas até ela tem um limite. Então, essa frase é um convite para soltar o controle e confiar em algo maior. Quem é esse algo maior? Deus. Deus é o nosso algo maior. Muitas vezes tentamos mudar vícios, temperamentos ou situações difíceis na base da força de vontade. Mas a força de vontade é um recurso finito. Ela esgota. E aqui cai por terra essa fala de que coach, e muita gente que às vezes até acredita, né? Você precisa ter força de vontade. Sim, ela pode funcionar até um certo ponto. Mas ela encontra o nosso limite. Ela encontra ali as nossas limitações, o nosso humano. Eu posso ter muita força de vontade de subir uma montanha, mas eu posso escorregar, eu vou precisar de uma ajuda. Pode chegar um ponto que eu fique sem ar, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de algum recurso, de uma corda, ou não sei que outro instrumento, né? Eu nunca escalei montanha, mas eu sei que não é simplesmente você subir. Você vai precisar de algum recurso, de um tênis específico, de uma corda, de um gancho, enfim. Para tudo na nossa vida, a gente sempre vai precisar de algum recurso ou de alguém para auxiliar. Então, força de vontade é algo limitado. Ela não é o superpoder, o supra-suma. Não é. A força de vontade é um recurso. O Espírito Santo não trabalha com esforço, mas com rendição. Força de vontade eu posso ter aqui, agora, e depois eu posso perder. Mas a rendição é quando eu me submeto ao querer e ao mover do Espírito Santo, tudo muda. Porque aí quem vai me coordenar, quem vai me controlar, quem vai me guiar é a graça de Deus. Ele entra justamente no espaço onde admitimos, eu não consigo mais. Por isso que o milagre é uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte e Deus vai operar dele. Ah, eu tenho um impossível. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que está ao meu dispor. Aquilo que está nas minhas mãos, eu vou fazer. Se eu tiver que falar com alguém, se eu tiver que ir em algum lugar, essas coisas cabe a mim fazer. Mas tem coisas que vai chegar no meu limite. E é aí que Deus entra para agir com o milagre. Por quê? Para que se manifeste a glória dele, para que se manifeste a sua palavra, para que se manifeste o seu poder. É isso o conceito de milagre. Nós geralmente focamos em mudar o comportamento, o que fazemos.
Mas o Espírito Santo muda a natureza. A natureza é o quê? É a origem. É quem somos. Muito mais do que fazer, é quem sou eu. Hoje o devocional tá profundo, né? Porque a gente não já pensa no resultado, não. A gente tem que pensar na origem. A gente tem que pensar no início, a gente tem que pensar aonde começou. Por isso que força de vontade cai aqui. É aquilo que nós fazemos. É aquilo que está na nossa capacidade. Mas quando chega no limite, entra a ação do Espírito Santo. Ele não apenas conserta o que está quebrado, ele gera uma vida nova. Aquilo que era impossível para a nossa autodisciplina torna-se natural através da presença dele. Reconhecer-se incapaz não é sinal de fraqueza, mas de realismo espiritual. Quando você aceita que não pode mudar certas coisas sozinhos, o peso da culpa e da ansiedade diminui. Você passa a colaborar com o Espírito em vez de tentar carregar o mundo nas costas. Tem muitas pessoas que se apoiam em estudos, no seu diploma, na sua graduação, na sua inteligência, no seu convívio, no seu dinheiro. Mas esquece que quem dá a capacidade humana, quem dá a capacidade intelectual, quem dá ali o raciocínio, a esperteza, a sagacidade é o Espírito Santo. E muitos não reconhecem. E daí eu quero trazer uma pergunta para que a gente possa fechar a nossa meditação. Qual área da sua vida você tem tentado empurrar sozinho? E como seria entregá-la hoje para que o Espírito comece a agir ali? Quais são as áreas que hoje o Espírito Santo precisa agir? Que o Espírito Santo precisa te ajudar? Identifique e anote no seu caderno, anote no seu devocional, porque isso é matéria-prima para que ele possa trabalhar em você. A mensagem de hoje diz assim: o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar tudo. Várias vezes, meu filho, eu sei que muitas pessoas desejam uma verdadeira transformação de vida. Porém, algumas situações são impossíveis de se resolver por mãos humanas. Mas o Espírito que habita em cada filho de Deus tem a capacidade de fazer nova todas as coisas. Eu tenho para mim que, por mais que as pessoas saibam do poder do Espírito Santo, elas ainda não fazem ideia da real autoridade do Paráclito. Tudo aquilo que vós imaginais do Espírito de Deus ainda é pouco perto do que ele pode realizar. Então, a gente não tem noção do que o Espírito Santo é capaz. Se a gente não tem noção, então ele pode fazer o impossível acontecer. Porque é Deus também. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele é um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Hoje, nós temos várias coisas para averiguar. Como é o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu tenho áreas na minha vida que precisam da ação do Espírito Santo? Eu tenho áreas na minha vida que precisam do sopro do Espírito Santo? Quais as áreas da minha vida que estão doentes? E quais as áreas que eu preciso entregar porque eu estou querendo fazer tudo sozinha? Só aí já é um questionário quase, né? A palavra-chave de hoje é autoridade. Você tem dado autoridade para Deus agir na sua vida? Para Deus ser aquele que governa a sua vida? Então, pense, medite e em oração, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e te mostrar quais são as áreas que precisam desse governo, desse senhorio acontecendo na sua vida, amém? Quero fazer a oração final e pedir que o Espírito Santo nos dê clareza diante da meditação de hoje, diante de cada coisa que foi partilhada, que o Espírito Santo venha nos dar clareza, tirando todas as nossas dúvidas, nossas inquietações e tudo aquilo que ainda possa ser barreira dentro de nós. Oremos. Pai, obrigada porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vive em mim. Peço que essa tua vida divina flua no meu corpo e pela minha mente hoje.
Vivifica o que em mim está cansado e renova minhas forças. Que a certeza da ressurreição tire todo o nosso medo do futuro. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos. A Mãe te ama. Fique com Jesus e até o próximo vídeo.